estudantes do 8º ano, estamos nós novamente aqui para o nosso encontro marcado de língua portuguesa. E hoje, vocês querem saber qual será o tema da nossa aula? Nós vamos trabalhar fato e opinião. No bloco de aulas de vocês, tem este objeto de conhecimento e questões referentes a fato e opinião. Por isso, eu estou aqui para tentar tirar as dúvidas de vocês, para que vocês consigam responder a essas perguntas relacionadas a este conteúdo, fato e opinião, sem dificuldade, com tranquilidade. Então, vamos entender? A professora de novo falando sobre bullying? Sim, um texto. Eu posso trabalhar vários conteúdos. Eu não preciso de vários textos. Tudo bem? Legal com vocês? Vamos entender. O primeiro texto diz o seguinte: escolas serão obrigadas a instalar câmeras internas para evitar bullying. Isso é uma verdade. Portanto, é um fato. É algo que é incontestável. Lá no exemplo da notícia, OAB se engaja contra o suicídio. É um fato. Fato é algo que acontece, que aconteceu ou que poderá acontecer, mas é uma verdade incontestável. E opinião? Vocês viram que o agressor, quando viu o texto, escolas serão obrigadas a instalar câmeras internas para evitar bullying, ele não gostou. O que foi que ele disse automaticamente? Isso não tem a menor graça. Então, entenderam o que é fato e opinião? Fato é uma verdade incontestável. É o que acontece, aconteceu ou poderá acontecer. E a opinião é o que eu penso sobre este fato. Então, a questão de instalar câmeras internas para evitar agressão nas escolas não foi bem vista pelo agressor. Ele deu a opinião dele. Ele disse o seguinte: isso não tem a menor graça. Vai acabar com a minha brincadeira de agredir os colegas, porque a todo momento ele será vigiado. Então, esta é a diferença de fato e opinião. Fato é uma verdade, opinião é o que eu penso sobre este fato. No bloco de aulas 6, vocês têm um texto que é reportagem, do gênero reportagem, que vocês estudaram lá na aula 1. Lembram disso? Se não lembram, relembrem, coloquem a cabecinha para pensar, porque na aula 1, o gênero em foco foi a reportagem. E essa reportagem tratava sobre o quê? Sobre jovens envolvidos em causas sociais, em ações filantrópicas. É muito melhor se envolver com ações filantrópicas do que com bullying. Vocês concordam comigo? Com certeza. É muito bom ver jovens engajados, lutando por causas relacionadas ao bem comum. Para isso, eu vou fazer a leitura da reportagem e analisar algumas questões que estão no bloco de aulas relacionados ao conteúdo fato e opinião. Acompanhe a leitura comigo da reportagem. Voluntariado, política não. Eles querem ajudar. O desejo é mudar o mundo. Só que essa revolução é feita com trabalho voluntário. Voluntária do Tamar. Vocês conhecem o projeto do Tamar? Se não conhecem, no final desta aula, eu vou deixar um link para que vocês acessem e assistam a um vídeo que vai tirar as dúvidas sobre o que é o projeto Tamar. E é muito importante. Estudante de oceanografia em Santa Catarina, Lua Gabriela de Itajaí, Santa Catarina, passa as férias como voluntária na base de preservação do Tamar, em Ubatuba, no litoral do norte de São Paulo. Ela faz palestras sobre a preservação ambiental para estudantes e pescadores de região e monitora as tartarugas que vêm desovar na praia.
Se eu conseguir mudar a cabeça de um pescador, o trabalho já terá valido a pena, diz voluntária. Vamos analisar aqui novamente, ó. Fato e opinião. O trecho que eu acabei de ler é de uma reportagem. A primeira informação diz o seguinte: estudante passa as férias como voluntária na base de preservação do Tamar. Isso significa o quê? Que é um fato, algo que acontece, é uma verdade incontestável. A estudante passa suas férias cuidando da preservação ambiental. Mas quando ela diz, se eu conseguir mudar a cabeça de um pescador, o trabalho já terá valido a pena. Este trecho já representa a opinião da aluna, da estudante. Vocês entenderam a diferença de fato e opinião? Ela passa as férias cuidando da preservação ambiental. É um fato. Quando ela diz que se ela mudar apenas o pensamento de um pescador, ela já está dando a sua opinião. Ok? Vamos continuar com o texto? Voluntária em hospital infantil é outro exemplo de ação voluntária, mas em contextos diferentes. O primeiro exemplo, a ação ocorre na praia e a estudante passa suas férias cuidando da preservação ambiental. Este outro fato, esta outra ação está relacionada às pessoas que vão para os hospitais, cuidam das crianças, dos idosos, das pessoas que estão ali em situação crítica e que precisam do apoio de alguém. A pernambucana Alice conta histórias, ensina o desenho e modelagem para crianças carentes da enfermaria pediátrica de um hospital no centro de São Paulo. Então, isto é um fato. A pernambucana Alice conta histórias e ensina desenho e modelagem para as crianças carentes da enfermaria. Logo em seguida, ela diz o seguinte: é gratificante ver a reação delas. Tinha uma criança que estava tão triste que não falava uma palavra, fazia 15 dias. Então, vocês perceberam que o primeiro enunciado, o primeiro período é um fato e o trecho que está entre aspas é a opinião da aluna Alice, que conta histórias em hospitais para crianças carentes. Professora, e por que este trecho está entre aspas? Porque é o depoimento de Alice. Não é a fala do repórter, é a fala da Alice. Então, em uma reportagem, é comum a fala de quem produz a reportagem e depoimentos que os repórteres conseguem por meio de entrevistas. E esses depoimentos, eles vêm entre aspas, porque não são falas de quem escreveu o texto, são depoimentos. Fica a dica, então, quando vocês perceberem que um texto tem um trecho entre aspas, pode ser uma citação de um especialista, pode ser o depoimento, a opinião de um outro ser que não é aquele que escreveu o texto. Entenderam o que é fato e opinião? Vocês perceberam que nos dois trechos tem exemplo de fato e exemplo de opinião. Fato é o que acontece e o que se pensa sobre esse fato é a opinião. Agora eu vou fazer com vocês a reflexão de algumas questões que estão no bloco de aulas que vocês têm disponível na escola para aqueles que não têm acesso à internet, ao recurso tecnológico, e disponível também na plataforma Palmas Homeschool. Vocês podem acessar o arquivo em PDF e responder as questões online e no seu caderno. Vamos analisar uma questão? O trecho que contém uma opinião é: estudante de Santa Catarina, Lua Gabriela de Itajaí, passa as férias como voluntária na base de preservação do Tamar, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E aí, esta alternativa é um fato ou uma opinião? O que é solicitado na questão? Identificar o trecho que contém uma opinião. Alternativa B.
se eu conseguir mudar a cabeça de um pescador, o trabalho já terá valido a pena. Vocês perceberam aí a presença do eu? Se eu conseguir mudar a cabeça apenas de um pescador, o trabalho já terá valido a pena. Quando vocês se depararem com uma questão que solicita a opinião, uma dica especial é identificar se o trecho está em primeira pessoa. Isso quer dizer que o trecho pode apresentar o eu ou o nós, tá? O eu é a primeira pessoa do singular e o nós a primeira pessoa do plural. Então, geralmente quando o trecho indica opinião, não é sempre, nós podemos perceber uma opinião em discursos em terceira pessoa. No entanto, é comum o uso da primeira pessoa para expressar a opinião. Então, só essa marca de primeira pessoa, eu, já identifica que o trecho representa uma opinião. A letra C. A pernambucana Alice conta histórias, ensina desenho e modelagem para crianças carentes da enfermaria pediátrica de um hospital no centro de São Paulo. Este trecho indica o que acontece, o que ela faz, então é fato. Os jovens voluntários são movidos por 3 estímulos básicos, também é fato, tá? Então fica a dica, quando a questão solicitar opinião, vocês vão pensar, é uma ação voluntária. E o que se pensa sobre essa ação voluntária? É a opinião. A outra questão diz o seguinte, é possível inferir que os jovens dos anos 60 pretendem mudar o mundo por meio de quê? O que é inferir? Inferir é algo que está fora do texto, que vocês precisam de outras leituras. Nós temos informações explícitas e informações implícitas. As informações explícitas, elas estão presentes no texto, que são informações textuais. Basta fazer uma leitura e identificar aquilo que é explícito. O implícito é o que está fora do texto, mas que eu consigo relacionar a partir da leitura, do meu conhecimento de mundo e identificar o que é que se infere a partir desse texto. Então vamos lá. Os jovens dos anos 60 pretendem mudar o mundo por meio de quê? Da militância política, das instituições religiosas, das famílias carentes ou das ONGs? Então, como essa pergunta tem o verbo inferir, é uma informação implícita. Leiam novamente o texto no bloco de aulas para chegar a uma resposta adequada a essa questão. A partir da leitura do texto, pode-se perceber que as ações dos jovens brasileiros demonstram o quê? Se são ações que os jovens se envolvem em causas voluntárias, sem fins lucrativos, o que acontece? Eles se envolvem nessas ações por quê? Pelo amor ao próximo, repúdia ao próximo, aversão ao próximo ou desinteresse com o próximo? Para responder essas questões, é importante vocês identificarem o sentido de algumas palavras. Por exemplo, o que é repúdia? O que é aversão? O que é desinteresse? E o que é amor? A partir dessa relação de sentido das palavras, vocês vão conseguir identificar a resposta mais adequada. A partir da leitura do texto e dos seus elementos constituintes sobre jovens que se doam em ações voluntárias, produz um parágrafo argumentativo que apresente a sua opinião e apreciação em relação às ações de amor ao próximo. Mas, professora, o que é um parágrafo argumentativo? É um parágrafo que apresenta a sua opinião. O que você pensa sobre esses jovens que se envolvem em ações voluntárias, sem fins lucrativos, apenas com um único objetivo, ajudar as pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam melhor? Então, vocês vão apresentar a opinião em um parágrafo argumentativo. Qual é a estrutura de um parágrafo argumentativo?
declaração inicial, isso significa o quê? O que eu penso sobre essas ações? Então, eu faço uma declaração inicial ou tópico frasal. Depois, eu posso exemplificar com algo que eu vi em notícia, em reportagens, em jornais, falando sobre este tema. Então, eu posso dar um exemplo. Declaração inicial, o que eu penso sobre o projeto Tamar. Exemplificação ou explicação. O que é o projeto? Eu sei de um exemplo que envolve jovens voluntários em ações filantrópicas. E, para finalizar o parágrafo argumentativo, você faz a conclusão. A conclusão geralmente apresenta também a sua opinião. O que você pensa sobre o tema em questão de produção textual? Conheça um pouco mais, como eu falei no início da aula, sobre o projeto Tamar no link indicado aí na tela. A nossa aula termina por aqui. Fiquem bem, estudem bastante, tirem as dúvidas com o seu professor da sua escola ou sua professora. Leia bastante sobre o assunto antes de fazer a produção textual do parágrafo argumentativo. E respondam as questões postadas na plataforma. Um beijo no coração de todos vocês.